Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para uma nova aula. Hoje, gente, a gente começa a falar de um novo conteúdo, a Revolução Russa. Hoje a gente vai introduzir um pouquinho sobre o que foi esse movimento que acontece lá na Rússia, que tem impacto sobre todo o mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre a base das ideologias do século XIX, o socialismo e a ideia de revolução que vai surgir. Novas ideias e um novo estilo de vida estão surgindo no mundo antes que a Revolução Russa aconteça. Então, para a gente entender o que foi esse movimento que acontece lá no início do século XX, a gente precisa entender o que está acontecendo no século XIX, as mudanças que o século XIX trazem para a vida das pessoas. Então, esse é um período de grandes mudanças globais. A economia está mudando, se globalizando e tá se moldando o mundo que a gente vive hoje em dia. Cresce aí o capitalismo. E também, junto com o capitalismo, crescem movimentos de oposição a esse sistema, principalmente o socialismo e o anarquismo, que são as novas ideologias que a gente vai tentar entender aqui hoje. Então, essas novas ideologias vão propor novas formas de viver e de enxergar o mundo que se confrontam com o capitalismo, que está cada vez mais fortalecido. Durante os séculos 18 e 19, o capitalismo ele vai se fortalecer muito. Vamos lembrar que lá na Inglaterra acontece a Revolução Industrial, novas tecnologias, novas formas de trabalhar e de produzir. Então, do campo, agora a gente vai passar para cidades, da agricultura a gente vai passar agora para as fábricas. E essas mudanças que começam a ocorrer na Inglaterra se espalham para todo o resto do mundo. Aos poucos, os demais países vão se industrializando e vão começando a perseguir essa nova forma de acumular riquezas. Então, muda essa forma de juntar dinheiro, de sobreviver, de produzir o que é necessário para o nosso conforto e para a nossa sobrevivência. Agora, o mais importante é o comércio, é o dinheiro. Agora, num pequeno espaço, as pessoas conseguem produzir vários produtos e, comercializando esses produtos, juntar muitas riquezas. Vamos lembrar, gente, que para que todas essas riquezas sejam produzidas, as pessoas estabeleceram condições muito cruéis de trabalho. Haviam longas jornadas que chegavam a 16 horas por dia de trabalho, inclusive para crianças, mulheres, não havia limite. Os meninos começavam a trabalhar com 8 anos e chegavam a trabalhar o mesmo tanto que um adulto. Não havia salário mínimo, não havia férias. Todas essas regras eram estabelecidas pelos patrões, que pagavam aos seus funcionários salários baixíssimos para aumentar cada vez mais os seus lucros. Era o objetivo, né? Juntar cada vez mais riquezas. Outras mudanças acontecem também, como, por exemplo, o surgimento de novas tecnologias, como a energia elétrica. A energia elétrica faz com que agora o trabalho não aconteça só durante a luz do dia. As pessoas podem trabalhar à noite e isso causa uma grande mudança nas antigas formas de trabalho. Agora as pessoas vão trabalhar de outra forma e agora tudo vai se organizar em volta dessas novas formas de trabalhar. A exigência é de máxima produtividade. Então, o trabalhador, ele é tratado como descartável. Muitas vezes, o patrão, ele te demite e contrata outro no seu lugar, fazendo com que a produção dos seus produtos não diminua. Além disso, as atividades de lazer, elas são praticamente inexistentes. Somente a elite, somente os burgueses têm acesso a esses privilégios da chamada modernidade, a essas novas invenções, como, por exemplo, a energia elétrica em casa, a invenção como a geladeira, o rádio, todas essas novas tecnologias que as pessoas estão criando.
Então, esse é um contexto de aumento da exclusão social. Aumento da desigualdade, em que muitas pessoas são exploradas e trabalham muito, sem regras para definir como esse trabalho acontece. Essas novas cidades que estão surgindo, onde são instaladas essas indústrias, né, que são criadas pela Revolução Industrial, não tem nenhuma estrutura. As pessoas vivem sem esgoto, sem água encanada, sem coleta de lixo. Então, é uma situação, é um contexto de péssimas condições de higiene. Isso faz com que diversas epidemias aconteçam. E isso leva à morte de milhares de trabalhadores e de empregados. Não só de trabalhadores e de empregados, mas também de patrões, né? As doenças, gente, elas não têm classe social, elas se espalham na sociedade. Mas graças a essa falta de infraestrutura nas cidades e as péssimas condições de higiene, a gente tem diversas epidemias, como a peste bubônica, o sarampo, a rubéola, várias doenças que causavam talvez tanto pânico na população como hoje pode causar uma doença como a gente está vendo aí, o coronavírus, né? Vamos esquecer que as epidemias, apesar das nossas condições de tecnologia hoje serem muito maiores, elas ainda podem acontecer. Então, portanto, é um contexto de extrema desigualdade social. E a partir desse contexto, gente, surgem pessoas e ideias para defender a maioria da população. Defender esses trabalhadores que são super explorados. E são eles, os trabalhadores, que vão se organizar para pedir melhores condições de vida. Então, a principal teoria que surge é o marxismo. Criado por Marx e Engels, um alemão e um inglês, eles defendem uma sociedade sem desigualdades, sem injustiças, sem a exploração de um indivíduo pelo outro. Essa é a ideia. Então, até hoje é uma teoria muito polêmica e que sofre influência na política no mundo inteiro. O importante é a gente entender que o surgimento dessas ideias fizeram com que o mundo se transformasse. Novas opções de vida e de trabalho surgissem. Então, independente se a gente concorda ou discorda, né, é importante a gente entender como que essa teoria surgiu e como que ela vai mudar o mundo. O marxismo propõe que os trabalhadores sempre foram explorados. Sempre houve aqueles que não trabalham, que detêm os meios de produção, as ferramentas, a terra onde é plantado o alimento. E essas pessoas, elas exploram o trabalho de quem não detém esses meios de produção, que são obrigados a trabalhar, por exemplo, em troca de um salário e conseguir o seu sustento diário, né? Conseguir se alimentar, conseguir sobreviver. Então aí, eles falam que essa classe de trabalhadores explorados são os proletários. E agora, a nova classe que comanda esses trabalhadores é a burguesia. Então aí, eles estão tentando entender essa luta de classes que sempre existiu na história da humanidade e que agora tem como nova classe comandante a burguesia, a classe dos comerciantes, a classe daquelas pessoas que estão promovendo a industrialização e a globalização que agora está tomando conta do mundo. Eles pedem, os socialistas vão pedir o fim da propriedade privada para que todos possam ter igual acesso às riquezas e possam ter igual qualidade de vida. Essa ideia realmente nunca se concretizou, mas é uma ideia que foi muito importante para que as pessoas pudessem refletir sobre as condições de trabalho e sobre a distribuição de riqueza, sobre a desigualdade social. Eles dizem que a transformação da sociedade só pode acontecer através da revolução proletária, quando todos os operários se uniriam e dominariam os meios de produção coletivamente. Então, o grande objetivo é a diminuição da desigualdade social. O capitalismo, por exemplo, ele sugere, a contraponto, que cada um lute pela sua riqueza,
que a desigualdade social é uma coisa inerente da nossa sociedade. Então, algumas pessoas concordam com essa ideia, outras pessoas vão sugerir que essas ideias devem ser transformadas. O comunismo seria o estágio final, onde não há mais classes sociais, não há mais ricos e pobres, uma sociedade ideal, uma sociedade que nunca foi concretizada, apesar das tentativas que houveram, a gente vai falar sobre elas, mas essa sociedade igual, em que não há classes sociais, não há uma diferença entre ricos e pobres, nunca chegou a existir. Mas essa é a proposta, essa é a grande ideia que essas pessoas têm lá na Europa do século XIX, né? Muito diferente da realidade que a gente vive hoje aqui, Brasil do século XXI, e é lá naquela realidade que essas ideias vão surgir. A partir dessas ideias vão se formar diversos partidos comunistas pela Europa e pelo mundo, defendendo essa forma de sociedade. Além do marxismo e do comunismo, outra ideologia vai surgir, que é o anarquismo. O anarquismo pregava uma sociedade libertária contra toda e qualquer autoridade, em que as pessoas seriam responsáveis pelas decisões totalmente que acontecem na sociedade. Então, seria uma sociedade sem Estado. Eles propõem não só o fim do capitalismo, o fim da propriedade privada, mas também o fim do Estado. E é aí que eles divergem principalmente dos comunistas. Os anarquistas, eles propõem que cada pessoa participasse do governo, participasse da tomada de decisões. É um modelo que propõe o fim total da opressão, o fim total da hierarquia. Os socialistas e anarquistas sempre tiveram ideias diferentes para tentar propor. Mas no meio de toda essa confusão e desses conflitos, eles conseguem algumas conquistas, como por exemplo a criação do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, um dia de luta pelos direitos em que todas as pessoas sairiam em manifestações e poderiam reivindicar melhores condições de vida. Então é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho sobre essas novas ideologias que vão surgir na Europa, vão conquistar várias pessoas, outras pessoas vão ser totalmente contra. Nos próximos vídeos a gente vai entender como que essas ideias se concretizam na Rússia. Inclusive, por que na Rússia e não em outros países, como por exemplo a Inglaterra, o berço lá do surgimento das indústrias. A gente vai tentar entender um pouquinho, inclusive, sobre como essas ideias se desenvolvem para poder entender o impacto desses acontecimentos no nosso mundo atual. Lembrando, gente, que não é uma questão de ser apenas a favor ou contra o comunismo, o anarquismo, o capitalismo ou qualquer outra ideologia que possa surgir. Antes da gente se posicionar politicamente, o que todos nós temos direito de fazer, devemos fazer, é muito importante que a gente entenda essas ideias, beleza? Então vamos entender todas essas ideias juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido essas transformações que começam a acontecer aí na virada do século XIX para o século XX. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso para entender a Revolução Russa, beleza? Até logo, galera!